E de olho em 2026, pessoal, os investidores estão revendo as alocações e repensando os investimentos. Para entender o que esperar, então, desse cenário macroeconômico para 2026, vamos conversar agora com José Vitor Cassiolato, CEO da Victrix Capital. Tudo bem? Muito bem-vindo, José, mais uma vez aqui no Money. Quase boa tarde, bom dia ainda para você. Bom dia, Muriel, tudo bom? Tudo Muito bem. feliz em estar aqui com vocês também. Feliz em te receber. Eu quero saber a sua avaliação para 2026. Antes de mais nada, a gente já entende que deve ser um ano muito volátil, muito por causa das eleições. Queria entender como é que você está enxergando o cenário. Começando primeiro para esse cenário, olhando para o cenário de juros também. A gente está num cenário de juros altos nesse momento, em 15%. O que esperar para o próximo ano de 2026, levando em consideração o que os investidores estão de olho? Perfeito, Muriel. Esse é aquele momento do ano, né, que até pessoalmente a gente para fazer uma retrospectiva, estabelecer, redefinir metas pessoais, né? E é um exercício que a gente faz também no mundo dos investimentos. Aqui, eu acho que para responder essa pergunta, pensar 2026, quais são as oportunidades no radar, a gente vai ter que falar um pouco de economia e do que aconteceu ao longo de 2025, né? O que essas transformações do ponto de vista de crescimento, mercado de trabalho, inflação, juros posicionam a gente para um próximo ano. Muito importante também a gente ver o lado do mercado financeiro, como que foi a renda fixa, a renda variável ao longo desse ano, como que a gente entra 2026, né, em cada um desses aspectos. E, acima de tudo, fazer aquilo que é mais difícil para o investidor, Muriel, que é definir a sua estratégia de investimentos daqui para frente, que é uma forma de a gente olhar, né, quais que são as relações de causalidade entre a economia e o mercado financeiro e como que através de entender essas relações a gente identifica as oportunidades e aloca para o longo prazo. Pois é um desafio muito grande, ainda mais levando em consideração que muita coisa pode acontecer. Se a gente olhar para 2025, e aí pensando nessa retrospectiva que você falava, a gente teve um ano, por exemplo, com tarifaço, que ninguém esperava que viria dessa forma, que foi bastante... teve um impacto relevante, digamos assim. A gente via, inclusive, lá no começo do ano, e conversamos com muitos especialistas, que a grande expectativa, né, José, era especificamente para um cenário, talvez, de uma valorização do dólar, que não foi meio que aconteceu. Portanto, olhando para 2026, o que a gente pode já esperar, levando em consideração o que a gente aprendeu com 2025? O 2025 trouxe mais uma lição, mais uma vez, uma lição que eu venho aprendendo muito tempo na minha carreira, que é respeitar a imprevisibilidade do mercado. Houve várias mudanças ao longo do ano, acho que o tarifaço foi uma grande guinada ali em abril, né? O que foi conhecido como Liberation Day, trouxe expectativas que foram frustradas pelo mercado, tanto do ponto de vista inflacionário, como do ponto de vista de crescimento. Aqui no Brasil, se a gente for olhar lá atrás, a gente terminava, né, mais ou menos nessa época do ano de 2024, a gente tinha uma paridade do real contra o dólar de R$ 6,20 por dólar. A gente chegou a fazer até um estudo aqui na Vitrix que mostrava que era estatisticamente provável, dada a volatilidade, que essa paridade chegasse ou superasse 7, atingindo um patamar que seria psicologicamente bem complexo aqui para a economia brasileira. Mas outros fatores foram se desenvolvendo ao longo desse período também. Do ponto de vista doméstico, vale muito a gente destacar esse freio de mão puxado que a economia veio rodando ao longo do ano quase todo. E a expectativa é que isso teria do ponto de vista não só de atividade econômica, mas de resultados das empresas. Quando você tem até as empresas de capital aberto, né, sujeitas a um custo de capital muito alto, elas podem até melhorar o seu faturamento, mas do ponto de vista do lucro, né, do resultado final, ele acaba sendo ainda muito tímido. Tem uma frase no mercado que a gente fala que faturamento é ego, que o lucro é que é real. E aí justamente esse fator dos juros, ele pesa muito no resultado final das companhias. Agora a gente entra em 2026 com uma expectativa um pouco diferente dessa, quer dizer, muito provavelmente vamos começar a ver um corte na taxa de juros agora no primeiro trimestre, deve ser um fator fundamental para o desempenho do mercado de capitais, tanto do mercado de renda variável quanto do de renda fixa. E aí depois a gente entra numa discussão que vai dar muito pano para manga, Muriel, que é esse tal desse ano eleitoral, né?
Então, são muitas incertezas. A expectativa para o ano de 2026 não é um ano de muita direcionalidade. Quando a gente fala de direcionalidade, é aquele ano que segue toda hora assim, seguindo para o mesmo caminho, como as coisas vão evoluindo. Então, muito menos um ano de direcionalidade, muito mais um ano de medidas de risco, entender bem a sua alocação e aproveitar algumas oportunidades que a gente ainda enxerga no radar. Perfeito. Eu quero justamente entender um pouco mais sobre essas previsões para o ano eleitoral, porque a gente teve o susto que a gente acompanhou por aqui do mercado com a indicação de Flávio Bolsonaro. E eu queria muito entender se, na sua avaliação, o mercado já precificou essa indicação e é um pouco dessas movimentações eleitorais já agora em 2025 ou não. Para 2026, a gente pode esperar, ainda assim, novos sustos. Eu acho que sim, tá, Muriel? Respondendo de forma bem objetiva. A indicação do Flávio, os primeiros comentários, aquela questão do preço da candidatura, a forma com que isso foi lido pelo mercado como um todo foi a seguinte: olha, não está tão claro qual que vai ser o rumo dessa eleição, e cada vez menos. Então, isso é uma coisa que traz aumenta o grau de incerteza e isso reflete o preço dos ativos. A gente viu tanto o dólar se desvalorizando, mas ainda para um patamar bem inferior do que aquele que a gente entrou no ano de 2025. A gente deve terminar aí com o dólar entre 5,55, 5,60 e a gente veio de 6,20, né? É bom a gente ter essa retrospectiva. A Bolsa, mesmo com um momento um pouco mais de preocupação por conta dessa incerteza eleitoral, vai terminar o ano com belos 30% de alta. E isso também já é uma coisa que o investidor tem que pensar quando ele olhar para o ano que vem, quer dizer, um ano de volatilidade, que vem com uma valorização da Bolsa já. Como que eu vou me posicionar nesse contexto, né? Então, são todos esses aspectos que a gente tem olhado muito de perto. Do ponto de vista de Brasil, a gente se beneficiou muito em 2025, junto com um grande grupo de mercados emergentes, que é o GEM, que é Global Emerging Markets, do qual o Brasil faz parte, que é uma turma que surfou essa onda de redução de juros nos Estados Unidos. Então, da mesma forma, né, que houve mudanças expressivas nesses parâmetros macroeconômicos aqui no Brasil, também aconteceu nos Estados Unidos. Se a gente for lembrar, a taxa de juros de 10 anos do título emitido pelo Tesouro Americano começou o ano pagando em torno de 4,70, 4,75. Deve terminar agora 2025 pagando 4,10. Essa mudança, esse barateamento do custo de capital favorece todo esse conjunto de mercados emergentes do qual o Brasil faz parte. Mas, olhando em retrospectiva, foi isso que aconteceu. Olhando daqui para frente, é bom a gente entender que boa parte desse corte já aconteceu e vem sendo realizado pelo mercado, pelo Banco Central americano e agora vai começar, vamos dizer assim, a ser imitado pelo Banco Central brasileiro, já depois de tanto tempo com essa taxa de juros de 15, né, Muriel? Minha nossa, sim. A gente vai ter muito assunto para repercutir ao longo aí do próximo ano, principalmente, hein? A gente conta com você, José Vitor Cassiolato, CEO da Vitrix Capital. Obrigada mais uma vez, viu, pela presença e volte sempre, mais também em 2026. Tamo junto, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, obrigada.